Acontece que os chamados países ricos estão enfrentando um grande problema. As pessoas não estão tendo filhos, ou pelo menos não o suficiente. Em média, as mulheres precisam ter 2 filhos para manter o equilíbrio, mas estão tendo apenas 1 ou nenhum. Essa questão se resume à taxa de fertilidade, ou seja, o número médio de filhos que uma mulher deve ter ao longo da vida. Quando esse número é muito baixo, significa que mais pessoas estão morrendo nesses países do que nascendo, e isso pode destruir a economia. Pensa em um país rico, os Estados Unidos, a Alemanha ou o Japão. Ótimo! Escolhe qualquer nação rica que você quiser e eu posso te garantir uma coisa, a taxa de fertilidade dela está abaixo de 2,1, e isso é um problema. Aqui está o motivo. Conheça a Mary e o John, e aqui do lado temos o Jack e a Lucy. São 4 pessoas no total. Agora, ambos os casais se casam. Mary e John têm 2 filhos, mas Jack e Lucy só têm 1. Mas o que isso significa? Matemática simples. Estamos com uma pessoa a menos. E se isso continuar acontecendo geração após geração, a população começará a diminuir. A situação fica bastante assustadora quando analisamos de perto certos países. Pegue Espanha, Itália ou Polônia. Esses países têm algumas das menores taxas de fertilidade da União Europeia, com as mulheres tendo, em média, apenas 1 filho. E isso é um grande problema porque puxa para baixo economias inteiras. Imagina um triângulo, com os jovens e trabalhadores na base e os idosos no topo. Em nações ricas, essa base encolhe rápido, pois nascem menos bebês anualmente. Assim, o triângulo vira de cabeça para baixo. Menos jovens e trabalhadores, mas cada vez mais pessoas idosas. Com menos trabalhadores e mais aposentados, a economia luta para se manter equilibrada. É como um efeito dominar. Menos gente trabalhando significa menos gente pagando impostos. Enquanto a população idosa no topo cresce, temos um grupo maior dependente de aposentadorias e da previdência. Então nos perguntamos, quem pagará tudo isso? Alguns países estão em situação mais complicada que outros, e a Coreia do Sul está sentindo a pressão. Lá, cada vez mais pessoas estão envelhecendo, enquanto cada vez menos bebês estão nascendo. Na verdade, eles têm a menor taxa de fertilidade do mundo. Em 2023, chegou ao fundo do poço, 0,72 nascimentos por mulher. Agora, pessoalmente, eu não sei como alguém pode ter 3/4 de uma criança. Mas é isso aí, estatística é assim mesmo. Enquanto isso, se as coisas continuarem assim, a população da Coreia pode diminuir pela metade até 2100. Nos últimos 20 anos, as autoridades de lá investiram o equivalente a 286 bilhões de dólares nesse problema e lançaram uma série de incentivos para tentar reverter a situação. Primeiro de tudo, uma graninha extra. Se um casal casado na Coreia decide ter o primeiro filho, o governo entrega cerca de 10 mil dólares divididos em pagamentos mensais para ajudar. Embora isso possa parecer impressionante, é só cerca de 3 vezes o salário médio mensal. E em Seul, uma das cidades mais caras do mundo, esse valor não vai muito longe. Depois vem a questão da moradia. Pagar aluguel em Seul é uma loucura, mas o governo não quer que as pessoas saiam da capital por causa disso, então está intervindo. Recentemente, eles prometeram dar cerca de 300 dólares por mês para as famílias ajudarem com a moradia até a criança completar 2 anos. Por outro lado, 300 dólares parece ótimo, mas cobre só cerca de 11% do aluguel de um apartamento de 3/4 no centro da cidade. E por último, mas não menos importante, a saúde. As contas do hospital são cobertas, mas o casal precisa ser casado com tudo certinho no papel. A Coreia do Sul criou tudo isso para tentar resolver o problema. Caso contrário, a população deles pode ficar mais velha, mais pobre e mais dependente dos outros para cuidados. Mas, pensando bem, todos esses incentivos acabam se resumindo a uma coisa: dar dinheiro. Mesmo assim, o problema demográfico não melhorou. Então, as autoridades criaram soluções como empregos com horários flexíveis para pais com filhos menores de 5 anos, além do empréstimo gratuito de itens do governo como brinquedos e carrinhos. Então, por que as mulheres não querem ser mães? Existem vários motivos, mas um dos mais importantes é o trabalho. As mulheres estão estudando mais e conquistando mais oportunidades no mercado de trabalho do que nunca. Mas muitos empregos têm horários malucos, com pessoas trabalhando até tarde todos os dias. Então, muitas mulheres ficam presas nesse ciclo. Acordam cedo, vão trabalhar, voltam para casa à tarde e dormem. Aí, tudo começa de novo no dia seguinte. Elas não têm tempo para conhecer alguém e, menos ainda, para criar uma criança.
Na verdade, a educação em geral é um dos maiores motivos pelos quais as taxas de natalidade estão caindo. Passar tantos anos na escola e depois na faculdade faz com que as mulheres adiem a idade em que têm o primeiro filho. Quando terminam os estudos, muitas vezes elas querem focar no trabalho e construir a carreira antes de começar uma família. Então, elas já não se tornam mães na adolescência ou no início dos 20 anos. E quando chegam aos 30, as coisas não melhoram muito. Claro, elas podem até conseguir um emprego estável, mas a maioria das políticas de trabalho ainda não oferece apoio suficiente para o cuidado dos filhos. Mas não é só a educação. As gerações mais jovens estão se atrasando em, bem, tudo. Quero dizer, está muito mais difícil para eles darem conta de todas as responsabilidades de adulto, como ter um emprego bem remunerado ou comprar uma casa legal, e essas coisas geralmente pesam muito na decisão de começar uma família ou não. Outro motivo pelo qual as pessoas não estão tendo filhos, colocar um novo ser humano no mundo é caro e consome muito tempo. O custo médio do cuidado infantil na Austrália, por exemplo, aumentou mais rápido do que a inflação. A mensalidade escolar, mesmo em escolas públicas, consome uma boa parte do orçamento dos pais. Pensa bem, computadores, uniformes, excursões, atividades extracurriculares. Tudo isso se soma ao custo de bancar a educação de alguém. Ao longo de 13 anos, os pais gastam mais de $80.000 com educação pública, e se estivermos falando de escolas particulares, esse número salta para quase $350.000. E não se preocupe, esses custos são só para um filho. Agora, imagina ter 2 ou 3. Então, qual é a solução? Bem, existem 2 formas de enfrentar esse problema que não envolvem pressionar a população a ter mais filhos. Os países podem manter sua população mais saudável e empregada por mais tempo, como Singapura está fazendo. Eles estão se esforçando bastante para aumentar a idade de aposentadoria, oferecendo treinamentos para pessoas de meia idade e incentivando as empresas a contratarem trabalhadores mais velhos, como aqueles com mais de 69 anos. Outra maneira é incentivar pessoas de outros países a virem, especialmente jovens prontos para trabalhar. Essa é, por exemplo, a estratégia que o Canadá usa. Agora, se o objetivo realmente é fazer com que as mulheres tenham mais filhos, muitos países usam a estratégia do bônus bebê, basicamente dando dinheiro e benefícios para as famílias, assim como a Coreia do Sul faz. O problema é que alguns especialistas dizem que isso é bem ineficaz, já que incentivos financeiros não resolvem a complexidade da questão. Para eles, o que esses países ricos precisam fazer é oferecer melhores oportunidades de carreira e moradia para os jovens, como dar incentivos para que as empresas ofereçam horários mais flexíveis ou opções de trabalho remoto para pais jovens. Eles também precisam adotar estratégias para reduzir o custo da moradia, especialmente nas grandes cidades. Além disso, é preciso focar mais na população idosa, usando inovações tecnológicas para apoiá-la. Isso ajudaria não só os pais, mas as famílias como um todo. E você, o que acha?